do 114º dia de leitura bíblica, dando continuidade aqui no livro de Isaías, vamos ler os capítulos 5, 6, 7 e 8 do livro de Isaías. Obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade que Tu nos dá de nós lermos a Tua palavra e crescermos em conhecimento e graça diante de Ti, em nome de Jesus. Amém. Capítulo 5 de Isaías, a parábola da vinha. Agora cantarei ao meu amado o seu cântico a respeito da sua vinha. O meu amado teve uma vinha numa colina fértil. Ele cavou a terra, tirou as pedras e plantou as melhores mudas de videira. No meio da vinha, ele construiu uma torre e fez também um lagar. Ele esperava que desse uvas boas, mas deu uvas bravas. E agora, ó moradores de Jerusalém e homens de Judá, peço que julguem entre mim e a minha vinha. Que mais se podia fazer a minha vinha que eu não lhe tenha feito? E como, esperando eu que desse uvas boas, veio a produzir uvas bravas? E agora lhes darei a conhecer. O que pretendo fazer com a minha vinha. Vou tirar a cerca que está ao redor, para que a vinha sirva de pasto. Derrubarei o seu muro para que seja pisoteada. Farei dela um lugar abandonado, não será podada nem cavada, mas crescerão nela espinheiros e ervas daninhas. Também darei ordem às nuvens para que não derramem chuva sobre ela, porque a vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel, e os homens de Judá são a planta preferida do Senhor. Este esperava a retidão, mas eis que a opressão esperava a justiça, mas esse aí o clamor por causa da injustiça. Ai dos maus! Ai dos que ajuntam casas e mais casas, reúnem para si campos e mais campos, até que não haja mais lugar, e ficam como únicos moradores no meio da terra. Eu ouvi o Senhor dos Exércitos dizer isto. Na verdade, muitas casas ficarão desertas, até as grandes e belas ficarão sem moradores. Uma grande vinha produzirá somente alguns tipos de vinho, e um saco cheio de sementes não dará mais do que alguns quilos de trigo. Ai dos que se levantam pela manhã para logo se embriagarem, continuam até a alta noite, até que o vinho os esquente. Liras e harpas, tamborins e flautas e vinho não faltam nos seus banquetes, porém não consideram os feitos do Senhor, nem olham para as obras das suas mãos. Portanto, o meu povo será levado cativo por falta de entendimento. Os seus nobres passarão fome, e o povo simples morrerá de sede. Por isso a sepultura aumentou o seu apetite, e abriu o máximo a sua boca, para lá desce o esplendor de Jerusalém, a sua multidão, o seu ruído e os que nela se alegram. Então o povo será abatido e as pessoas se humilharão, e os olhos dos orgulhosos serão humilhados. Mas o Senhor dos Exércitos será exaltado em juízo. Deus, o Santo, será santificado em justiça. Então os cordeiros pastarão ali como se estivessem no seu pasto, e os nômades se nutrirão dos campos que os ricos deixaram abandonados. Ai dos que puxam para si a iniquidade com cordões de injustiça, que puxam o pecado como se faz com as cordas de uma carroça, e dizem que Deus se apresse e termine logo a sua obra, para que a vejamos, que se aproxime, para que a vejamos. Que se aproxime e se manifeste o conselho do Santo de Israel, para que o conheçamos. Ai dos que o mal chamam bem e ao bem chamam mal, que fazem das trevas luz e da luz fazem trevas, que mudam o amargo em doce e o doce mudam em amargo. Ai dos que são sábios aos seus próprios olhos, inteligentes em seu próprio conceito. Ai dos que são heróis para beber vinho e valentes para misturar bebida forte, que por suborno justificam o ímpio, mas ao justo negam justiça. Deus castigará o seu povo. Portanto, assim como as labaredas consomem as palhas e a erva seca se desfaz pela chama, assim a raiz deles será como podridão e a flor deles subirá como pó, porque rejeitaram a lei do Senhor dos Exércitos e desprezaram a palavra do Santo de Israel. Por isso a ira do Senhor se acendeu contra o seu povo, povo contra o qual estendeu a mão e ao qual castigou. Os montes tremeram e os seus cadáveres são como lixo no meio das ruas. Nem com tudo isso se desviou a ira de Deus.
e a mão dele continua estendida. Ele levantará um estandarte para as nações distantes e lhes assobiará para que venham das extremidades da terra. Eis que elas vêm rapidamente com toda pressa. Não há entre elas quem esteja cansado, nem quem tropece. Ninguém dormita e nem dorme. Eles não desatam o cinto dos seus lombos e as correias das suas sandálias não se rompem. As suas flechas são afiadas e todos os seus arcos entesados. Os cascos dos seus cavalos são duros como pedra e as rodas dos seus carros de guerra são como um redemoinho. O rugido deles é como o do leão. Ruge como filhos de leão e rosnando arrebatam a presa e a levam. E não há quem a livre naquele dia. O bramido contra eles será como o bramido do mar. Se alguém olhar para a terra, eis que só haverá trevas e angústia. A luz se escurecerá em densas nuvens. A visão de Isaías e o seu chamado, capítulo 6. No entanto, no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor sentado sobre um alto sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto e com 2 cobria os pés, com 2 voava, e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e o templo se encheu de fumaça. Então eu disse: Ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Então dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que havia tirado do altar, com uma pinça. Colocou a brasa, tocou a minha boca e disse: Eis que esta brasa tocou os seus lábios, e a sua iniquidade foi tirada, e o seu pecado perdoado. Depois disto isso, ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei e quem há de ir por nós? Eu respondi: Eis-me aqui, envia-me a mim. Então ele disse: Vá e diga a este povo: Ouçam, ouçam, mas sem entender. Vejam, vejam, mas sem perceber. Torne insensível o coração deste povo, endureça-lhes os ouvidos e feche os olhos deles, para que não venham ver com os olhos e ouvir com os ouvidos, e entender com o coração, e se convertam e sejam curados. Então eu perguntei: Até quando, Senhor? Ele respondeu: Até que as cidades estejam em ruínas e fiquem sem habitantes, as casas fiquem sem moradores, e a terra esteja em ruínas e devastada. E o Senhor afaste dela o povo, e no meio da terra sejam muitos os lugares abandonados. Mas se ainda ficar a 10ª parte dela, tornará-se destruída como o terebinto e como o carvalho, dos quais, depois de derrubados, ainda fica o oco. Assim a santa semente será o seu toco. Já fica o toco, não o oco. Capítulo 7 de Isaías, profecia contra Israel e a Síria. E Síria. Nos dias em que Acais, filho de Jotão, filho de Uzias, era rei de Judá, Rezim, rei da Síria, e Peca, filho de Remalias, rei de Israel, subiram a Jerusalém para lutar contra ela, mas não conseguiram conquistá-la. Quando informaram a casa de Davi que a Síria estava aliada com Efraim, o coração de Acais e o coração do seu povo ficaram agitados, como se agitam as árvores do bosque com o vento. Então o Senhor disse a Isaías: Vá agora com seu filho Sear-Jazube. Cadê Sear-Jazube? Jesus. Sear-Jazube. Um resto voltará. Significado. Eu procurando significado. Encontrar-se com Acais, que está na outra extremidade do aqueduto do tanque superior, junto ao caminho do campo do lavandeiro. Diga-lhe o seguinte: tenha cuidado e fique calmo, não tenha medo, nem fique desanimado por causa desses 2 tocos e de lenha fumegante.
por causa do furor da ira de Rezim, da Síria e do filho de Remalias. Porque a Síria, Efraim e o filho de Remalias resolveram acabar com você, dizendo: vamos atacar e amedrontar o reino de Judá. Vamos conquistá-lo para nós e refazer reinar no meio dele o filho de Tabeal. Assim diz o Senhor Deus, isso não tem nenhuma chance de acontecer, porque a capital da Síria é Damasco e a cabeça de Damasco é Rezim. E dentro de 65 anos, Efraim será destruído e deixará de ser povo. A capital de Efraim é Samaria e a cabeça de Samaria é o filho de Remalias. Se vocês não crerem, certamente não permanecerão. A promessa a respeito do Emanuel. E o Senhor continuou a falar com Acais, dizendo: peça ao Senhor, seu Deus, um sinal, quer seja embaixo das profundezas ou em cima das alturas. Acais, porém, disse: não pedirei, nem tentarei o Senhor. Então Isaías disse: escuta, agora escute, ó casa de Davi, será que não basta vocês abusarem da paciência dos homens? Querem abusar também da paciência de Deus? Portanto, o Senhor mesmo lhes dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e lhe chamará Emanuel. Ele comerá manteiga e mel quando souber desprezar o mal e escolher o bem. Na verdade, antes que este menino saiba desprezar o mal e escolher o bem, a terra daqueles dois reis que você teme será abandonada. Malhe sobre Jerusalém. Mas o Senhor fará vir sobre você, sobre o seu povo, sobre a casa do seu pai, dias como nunca houve, desde o dia em que Efraim se separou de Judá. Ele fará vir o rei da Síria. Naquele dia, o Senhor sobeará as moscas que estão no extremo dos rios do Egito e as abelhas que se encontram na terra da Síria. Elas virão e pousarão todas nos vales profundos das fendas das rochas, em todos os espinhos, em todas as pastagens. Naquele dia o Senhor o rapará como uma navalha alugada do outro lado do rio, a saber, por meio do rei da Síria. Rapará sua cabeça e os cabelos dos seus pés, tirará também a sua barba. Naquele dia um homem manterá apenas uma vaca nova e 2 ovelhas, e será tal abundância de leite que elas lhe darão que comerá manteiga, todo o restante que ficar na terra comerá manteiga e mel. Também naquele dia, todo lugar que houver 1000 videiras no valor de 1000 moedas de prata será tomado por espinheiros e ervas daninhas. Com flechas e arcos se entrará aí, porque os espinheiros e as ervas daninhas cobrirão toda a terra. Quanto a todos os montes onde se costuma cavar enxadas para ali, você não irá com medo dos espinhos e das ervas daninhas. Eles servirão para pasto dos bois e para serem pisados por ovelhas. Capítulo 8 do livro de Isaías, a invasão dos assírios. O Senhor me disse: pegue uma tabuleta grande e escreva nela de maneira inteligível Maer Salal Hasbrais, como testemunho fidedignas. Chamei o sacerdote Urias e Zacarias, filho de Gebequerias. O que é isso aqui? Significa rápido despojo, presa segura. Então tive relação com a profetisa, ela ficou grávida e deu à luz um filho. O Senhor me disse: ponha nele o nome de Maer Salal Hasbrais, que significa rápido despojo, presa segura. Porque antes que o menino saiba, papai ou mamãe, as riquezas de Damasco e os despojos de Samaria serão levados ao rei da Síria. O Senhor falou comigo de novo, dizendo: visto que este povo desprezou as águas de Siloé que correm brandamente e está se derretendo de medo diante de Rezim, do filho de Remalias, eis que o Senhor fará vir sobre eles as águas do Eufrates, fortes e impetuosas, isto é, o rei da Síria com toda a sua glória. Essas águas se encherão o leito dos rios e transbordarão por todas as suas ribanceiras. Penetrarão em Judá, inundando-o e, passando por ele, chegarão até o pescoço. As suas asas estendidas cobrirão a largura de toda a sua terra, ó Emanuel. O Senhor é nossa esperança. Fiquem furiosos, ó povos, e serão despedaçados. Deem ouvidos todos os países distantes. Preparem-se para a batalha e vocês serão despedaçados. Sim, preparem-se para a batalha e vocês serão despedaçados.
elaborem projetos, mas eles serão frustrados, deem ordens, mas elas não serão cumpridas, porque Deus está conosco. Porque assim o Senhor me disse, tendo forte a mão sobre mim, e me advertiu que não andasse pelo caminho deste povo. Ele disse: não chamem conspiração a tudo que este povo chama conspiração. Não temam aquilo que o povo teme, nem fiquem apavorados. Ao Senhor dos Exércitos, a Ele vocês devem santificar. É a Ele que devem temer, é dele que devem ter pavor. Ele será um santuário para vocês, mas será pedra de tropeço e rocha de ofensas às duas casas de Israel. Será laço e armadilha aos moradores de Jerusalém. Muitos deles tropeçarão, cairão e serão despedaçados. Serão enlaçados e presos. Guarde bem o testemunho e cele a lei entre os meus discípulos. Esperarei do Senhor, que esconde o seu rosto da casa de Jacó, e a ele guardarei. Eis-me aqui com os filhos que o Senhor me deu, como sinais maravilhosos de Israel, para a parte do Senhor dos Exércitos que habita no Monte Sião. Quando disserem a vocês, consultem os médiuns e os adivinhos que sussurraram e murmuraram, será que um povo não deveria consultar o seu Deus? A favor dos vivos se consultarão os mortos? A lei e ao testemunho, se eles não falarem segundo esta palavra, jamais verão a luz do alvorecer. Passarão pela terra, duramente oprimidos e famintos, e, quando tiverem fome, enfurecendo-se, amaldiçoarão o seu rei e o seu Deus, olhando para cima. Olharão para a terra e eis aí angústia, escuridão e sombras de ansiedade, e serão lançados em densas trevas. Hoje, só até aqui, final do capítulo 8. Amanhã daremos continuidade lendo os capítulos 9 ao 12. Vamos lá. Senhor nosso Deus, obrigado por mais essa oportunidade que tu nos deste de leitura da tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Como sempre pedimos, se possível, se inscreva no canal, se não for inscrito. Curta, comente, compartilhe, porque só assim o algoritmo entende que a relevância desse material e apresenta a outras pessoas. E nós pedimos, como sempre, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e as consolações do Espírito Santo estejam sempre sobre as nossas vidas.